Se você quer aprender a ler a Bíblia, comece pelo mais fácil, pelo Novo Testamento, pessoal. Que falamos sobre o Santo Evangelho segundo Mateus. Vamos falar agora sobre um pouco do resumo do Evangelho segundo Mateus. É o primeiro texto do Novo Testamento, porém, não o primeiro que foi escrito. Segundo a tradição cristã, este evangelho foi escrito por Mateus, também chamado Levi, filho de Alfeu. Marcos, capítulo 2, versículo 13. Vamos dar uma lida aqui para ver o que está falando. Marcos, capítulo 2, versículo 13. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Olha aí o que Jesus falou, né? Para aqueles fariseus que estavam julgando Jesus, porque estava sentado junto, né, com os pecadores e com os judeus, né? Mas Jesus disse o quê? Ele não veio salvar aqueles que estão são, mas sim aqueles que estão problemáticos, aqueles que estão enfermos da alma, aqueles que estão enfermos da carne, aqueles que estão perdidos, no lamaçal do pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória. Então Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, né, amados irmãos? E hoje nós passamos muito rejeição por esses motivos. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar aqui, né? Em Lucas capítulo 5 e o versículo 13. Vamos ler aqui também. Em Lucas. Lucas capítulo 5 e o versículo 17 ao 26. Amém? A cura de um paralítico. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que um homem transportaram numa cama, um homem que estava paralítico, e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrozoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aleluia. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.
E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Oh, glória! Que maravilha, né, amados irmãos? Quando eles viam, né, aquele povo ali, via os milagres que Jesus fazia, eles ficavam felizes, regozijando, né, de ver, glória a Deus, os milagres que Jesus estava fazendo. Eu creio que até aqueles que criticavam, que julgavam, não tinha como falar nada. Olha o poder de Deus como é grande, poderoso e tremendo, aleluia. Vamos continuar, glória a Jesus. O tema central deste evangelho é Jesus Cristo, o Rei, Messias, e também chamado o Evangelho do Reino de Deus, pela inúmeras citações da expressão Reino dos Céus. Mateus inicia a narrativa do Evangelho apresentando a genealogia progressiva de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Com isso, Mateus está ligando a história de Jesus com o Antigo Testamento. Assim, o evangelista expõe o reino dos céus conforme Deus havia prometido no Antigo Testamento por meio de seus santos profetas. O evangelho é finalizado com a morte, ressurreição e exaltação de Jesus Cristo e o comissionamento de seus discípulos, a fim de que a mensagem evangélica fosse proclamada a todos os povos. Mateus capítulo 28 e o versículo 16 ao 20. Vamos ler, pessoal? Vamos acompanhar? Mateus capítulo 28 e o versículo 16 ao 20. Vamos ler. A grande comissão. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Alamandarabacai. Eita glória, aleluias. Santo, santa do teu nome, Senhor, aleluias. Tem calabadecai. Decantoriandará. Quanto decova labandará. Quantos momentos a gente somos provados. A gente somos, aleluias, de calabachandará. Aleluia, moído, aleluias. Passado no fogo, lamandecai. E cantoriandarabá. E nós esquecemos dessa palavra, amados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. É de cantar a mandarai. Não tem como a gente não sentir a presença do Senhor. Aleluia. Oh, glória de Deus. Se comande calabachandarai. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Portanto, ide, fazer discípulos. Oh, glórias, aleluias. Glória a Deus. O Senhor Jesus quer que nós todos os dias, amados, aleluia, em meio às tribulações da vida, não paramos. Temos que continuar no ide fazendo discípulo, ganhando alma para Cristo. Oh, aleluia. Oh, grande Deus. Louvado e exaltado é o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus, como diz aqui também, hein?
Glória a Deus. Perdão, irmãos aí. Aleluia, glória a Deus. É forte. Glória a Deus aqui. Vamos ver aqui também em Josué. Louvado seja. Em Josué, capítulo 1 e o versículo 9. Está dizendo assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andare. Quantas das vezes, irmão, a gente esquece dessa palavra. Só Deus para nos guardar, nos proteger e nos ajudar nesta caminhada. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória é para ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esta palavra fique plantada no meu coração e de todos os nossos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos se esforçar, ter bom ânimo. Não podemos temer, porque o Senhor Jesus está conosco, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andare. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes a gente peca, irmãos? Quantas vezes a gente é negligente, aleluia, por esquecer essa palavra. Que decala bandecova, ela mandará. E decaia, se dereme andará. Que Deus tenha de misericórdia de nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vamos temer a nada, aleluia, glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que temos que temer só a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra e glória. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fica firme. Sabemos que a prova é grande, a luta às vezes é sufocante, mas Deus é maior para nos ajudar, nos fortalecer, né? Para nós erguermos a nossa cabeça firme na presença do Senhor, marchando para a honra e glória do Senhor Jesus, até o dia que o Senhor permitir, até o dia da vinda dele. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.